Mas, Ciro, eu queria te fazer uma primeira pergunta. CCS é um problema no Brasil? E a segunda pergunta é se está piorando ou se está melhorando? Então, a CCS no Brasil em si, hoje, ela é um desafio. A gente consegue hoje, assim como a Companhia do Leite, aí também consegue circular em vários laticínios, em vários degraus aí da cadeia produtiva de tamanhos de laticínios, pequenos, médios e grandes, e a gente vê que ela vem tornando um desafio cada vez maior, né, dentro do laticínios, principalmente porque ela precisa um plano muito claro lá na fazenda, de execução. Ela precisa depois de educação continuada, né? Então o CCS, que não é CTP, que a gente acertou o resfriamento, acertou a limpeza do equipamento, acertou a rotina e se resolveu, né? Quer dizer, a CCS hoje ela precisa ter um manual de educação continuada, como a gente fala. Quer dizer, se a gente tirar o pé dessa fazenda, muitas vezes ela volta a aumentar, então precisa ter esses processos revisados. E ela vem num desafio maior nos últimos 2, 3 anos, aí, principalmente. Por quê? Porque a gente vem melhorando muito na questão de nutrição, de alimentação, né? Então se produz um alimento melhor, se deu mais conforto para esses animais e se teve também uma evolução genética muito grande. E essa evolução, ela parte de um princípio, principalmente da chegada do genoma. Então, até a chegada do genoma, até a gente ter esses primeiros animais aí em lactação, a gente falava hoje em ordenhabilidade, buscava ter 50% do volume de leite em 2 minutos. Pós-pandemia, pós-genoma, já que esses animais parindo, a gente já começou a perceber que esse volume de leite estava aumentando. Quer dizer, estava saindo hoje de plantéis médios de 50% para 60%, 62% do leite em 2 minutos. E, querendo ou não, isso é um volume muito grande que o genoma trouxe, que foi a padronização dos partos mamários. Então essa vaca bota mais leite em menos tempo. Então isso muitas vezes já derruba aquela pergunta que o pessoal, não, mas essa vaca está dando 10 litros, vai me dar 15 litros, ela vai demorar mais? Não, ela vai me dar o mesmo volume de leite no mesmo tempo, porque é da fisiologia da glândula mamária. Então isso, o genoma fez com que cada vez mais um problema que a gente já tinha no passado, que era a questão do equipamento de ordenha, da manutenção ou a falta dela, aparecer cada dia mais no dia a dia das fazendas. Então, esse é o principal desafio. A gente tem muitos programas de CCS rodando, mas eu sempre falo que, para mim, o ponto de partida de um bom programa de CCS hoje é entender qual que é o funcionamento da máquina de ordenha naquela fazenda e como que eu vou fazer a matemática da máquina se adaptar à biologia das vacas. E não ao contrário. Então, hoje, normalmente, quando a gente chega numa fazenda hoje, se tem um padrão de instalação que veio de uma revenda, que veio de um padrão lá de trás, onde essa vaca mudou, e eu preciso entender hoje, quando a gente fala em regulagem de equipamento de ordenha, cada fazenda é um mundo, não é uma receita de bolo. Quer dizer, a gente tem que cumprir normas, mas eu tenho que entender que vai ter a parte da biologia que vai estar interferindo aí nos fluxos de leite, na quantidade de vácuo que vai ser consumido, no que eu vou poder trabalhar de pulsação ou não, uma pulsação mais agressiva, uma pulsação menos agressiva. Então, tudo isso vai depender de que plantel nós estamos falando, de que genética a gente vai estar falando. Mas eu falo para vocês que, independente se a gente está falando de um holandês, de um Jersey, ou de um girolando, ou de um giro, todos esses animais estão evoluindo com o genoma. Então, todos eles estão sofrendo essa mudança. Ô Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe aí que você já rodou bastante o mundo, já viu um monte de ordenha, um monte de lugar. E com relação a CCS especificamente, no mundo, esses dias eu estava escutando, eu vi uma... Eu achei engraçado isso. Eu escutei um francês falando do problema que ele tinha na relação com o laticínio. Depois eu vi que na Itália, eu vi um artigo que estava falando sobre isso, justamente da relação do produtor e indústria também, que é um pouco conturbada, e a gente achava que isso era só no Brasil, né? Então, na hora que você vê, isso acontece em vários lugares. Com relação a CCS, para o pessoal não achar às vezes que é só no Brasil que tem isso, como é que é no resto do mundo? A gente vê também a mesma dificuldade, a CCS aumentando. O que você me fala se comparar o Brasil com a experiência que você já teve internacionalmente? A gente vê também nos outros países aumentando, claro que não tão rápido como aqui, porque lá, quando a gente fala principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, existe uma
uma legislação para o equipamento ordenha, então ele tem que cumprir alguns requisitos que na América Latina a gente não tem isso, então teoricamente se segue, mas não é a risca. Mas, por exemplo, hoje, vamos falar especificamente hoje de uma bactéria que causa aumento do CCS, que vem trazendo um desafio grande para as fazendas, que é ubris, por exemplo. Todo mundo hoje vive o desafio de ubris, porque também está relacionado com esse aumento na produção de leite, na verdade, o volume de leite em menos tempo, relaciona uma bactéria que teoricamente é um agente por si só ambiental, mas que está com um comportamento hoje contagioso, justamente porque eu aumento o risco de hiperkeratose nessas fazendas, eu estou causando dores, a vaca está demorando mais tempo para ser ordenhada. Então, com relação a essa bactéria, principalmente falando aí, a gente vê que os desafios são os mesmos do Brasil. Aqui a gente tem alguns outros desafios que é talvez um pouquinho mais a deficiência hoje, por exemplo, com a Aurora, que são números que eu posso falar para vocês, 52% das bombas de vácuo nas 240 fazendas não tinham capacidade. Então, quer dizer, eu não tinha capacidade de bomba, que deveria ser o pré-requisito inicial, né? Eu posso ter o melhor sistema de pulsação, o melhor sistema de tubulação de leite. Se eu não tiver capacidade de bomba e um bom regulador, a minha ordenha já começou errado. Ciro, segura para mim um pouquinho aí, que eu até respira. Agora. Eu até assustei agora. Nós estamos falando de uma amostra de 240 produtores, 50% não tinha capacidade de bomba. 52% não tinha capacidade de bomba. Mais da metade não tem capacidade de bomba. Que tipo assim, aí já começou errado, né? Tipo assim, mais da metade já começou errado, porque se você não tem bomba, não tem a falta de produção, é impossível de ter estabilidade de vácuo na ponta. Falta vácuo, tem flutuação, então olha como o problema é complexo, porque a gente está falando aí de um sistema hoje que, se nós formos buscar grupo, eu acho que esse número passa de 60. Eu já considero que hoje eu já tenho um feeling um pouco melhor dentro dessas fazendas. Claro que aí a gente está falando em fazendas tanto de balde ao pé, quanto de canalizada, quanto de extração, quanto transferidor, então tudo dentro desse processo não tinha. Então olha para te ver como um desafio grande. E talvez, Ronaldo, uma das coisas que mais chamou a atenção é que a gente está indo já para o terceiro, quarto grupo, então são, querendo ou não, vão ser quase 5 anos de projetos junto com a Aurora, e cada projeto a gente foi melhorando alguma coisa, né? E quando a gente realmente percebeu que era bomba, hoje então a maioria dos produtores, a primeiro trabalho é uma sensibilização sobre a capacidade de bomba. E a gente já vê como a evolução é mais rápida em CCS, nesses grupos de produtores, onde os produtores foram lá e trocaram bomba de vácuo e trocaram o regulador, por exemplo, que é a segunda peça mais importante do equipamento ordenha. É uma coisa complicada, né? Porque normalmente quem vai ajudar esse produtor no primeiro momento é um técnico veterinário, zootecnista, alguém da área que ele vai pensar na vaca, vai pensar na biologia, né? Vai fazer cultura. Então, ele vai fazer cultura, CCS individual. Aqueles que estão começando vai fazer uma CMT ali para tentar resolver o problema, mas na verdade você não atacou a raiz, né? Blitz terapia, tratou para Galact.